Deixa eu ver aqui. E por motivamos a trazer esse tema. E o companheiro Jaci também tem apresentado esse questionamento para nós, deve ter acompanhado, questionar também o governador Adriano sobre isso, sobre essa organização jurídica de funcionamento dos clubes. Então, agora o companheiro Tiago Rezende, que já está na sala, acredito, está com a palavra. Por favor, companheiro Tiago, eu gostaria que você, além de ser rotariano do Rotary Clube de Laguna, ser advogado, se você tiver alguma informação a mais para repassar aqui, por favor, apresentar, por gentileza. Com a palavra. Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo? Sim, perfeito. Perfeito. É uma honra estar presente. Governador Nordin, você tem como apresentar minha apresentação? Não estou conseguindo fazer por aqui. Eu lhe mandei por e-mail, por gentileza. Enquanto isso, gostaria de cumprimentar o governador Zanotto, em seu nome toda a equipe distrital, cumprimentar todos os governadores assistentes, dizer que é uma honra estar presente aqui. Gostaria de dizer que cumprimentar todos os presidentes de clubes, enfim, todos os rotarianos, toda a família rotária, todos os rotaractianos, todos os interactianos, todos aqueles que aqui estão. Gostaria de dizer também para o governador Monteiro que eu não lhe conheço pessoalmente, mas já sou seu fã. Eu cito você no meu clube com uma frase muito legal que você fala, que é: ninguém ama aquilo que não conhece. Isso eu internalizei dentro de mim. Eu comecei a me dedicar a estudar o código normativo do RI, enfim, todas as diretrizes rotárias, tudo que tinha de informação sobre Rotary. Eu comecei a me esmerar e tentar aprender cada vez mais. Então, fico muito feliz com a sua exposição, brilhantemente exposta. Enquanto a apresentação não aparece, eu sou advogado, trabalho com fusões e aquisições, trabalho com M&A, fusões e aquisições, compra e venda de empresas, trabalho também com planejamento societário, planejamento tributário, planejamento sucessório através de holdings, aquilo que o governador Monteiro falou no começo, que ele chamou uma equipe técnica para tentar um planejamento estratégico para sua empresa. Alguns escritórios de advocacias fazem. Eu tive o privilégio de trabalhar nos maiores escritórios de advocacias do Brasil e também participei. Nós chamamos de governança corporativa, né? Você falou em uma SA, tem acordo de acionista, enfim, tem várias formas que a gente pode fazer e por que não aplicá-las numa entidade tão nobre quanto o Rotary. Então, diante disso, o governador Nordin, deu certo? Vou tentar por aqui, vamos ver se consigo. Não. Deixa eu ver. Eu acho que eu consigo por aqui. Opa. Só um minutinho. Deixa eu ver se vai. Opa, tá indo lá. O governador Nordin estava no ponto do e-mail. Tiago, aqui está aparecendo como você está apresentando. Perdão, deixa eu tentar parar a apresentação. Pronto. Tenta colocar o seu e-mail, estava certinho no ponto. Perdoe, companheiros, pelos problemas técnicos. Está subindo, vamos ver. Show, tá subindo. Essa mesmo. Essa? Isso.
Bem, primeiro, até carregar a apresentação, por que falar sobre direito nos clubes? Por que a importância da organização jurídica nos clubes? Afinal de contas, nós temos toda a questão institucional, que estou falando de uma equipe seleta, um grupo seleto de pessoas que conhecem o Rotary há muito mais tempo que eu. A proposta, eu sou um jovem advogado, apesar dessa experiência bacana com os grandes escritórios do Brasil e com grandes clientes listados na Bolsa de Valores, CVM, eu sou um jovem advogado. E eu, em conversa com o governador Zanotto, eu falei que ele está cumprindo à risca a prioridade do presidente do RI, que é mulheres e jovens. Mulheres com seu projeto sobre feminicídio, que é fantástico, eu, na qualidade de advogado, gostaria de registrar também os meus aplausos a este projeto. E por dar oportunidades, o Rotary abre oportunidades para também um jovem advogado possa falar um pouquinho sobre organização jurídica. Governador Nordin, não consegue abrir a apresentação? Não, ela está aberta, mas ela não está carregando. Está muito pesado. A gente não está subindo. Por alguma razão. Eu posso mandar depois a apresentação para vocês? Não sei se... Não, mas eu acho que é importante. Vamos ver agora. Vamos aguardar, então. Apareceu a tela aí, não? Está carregando. Sim, apareceu. Pode continuar. Apareceu. Pode colocar Agora, em tela cheia, por favor. Agora apareceu. Ok. Então, help me, please. F5. Perfeito? Aí? Sim, pode colocar em tela cheia, governador, por favor. Ela está em tela cheia. Está. Tá não. Próxima apresentação. Eu já falei da organização jurídica dos RCs. Próximo slide, por favor. Não está passando slide? Próximo, por favor. Está na organização jurídica. Não, Nudinho, em si superior à direita, naquela tarja amarela, habilita a edição e depois aperta F5 para aparecer em tela cheia. Para mim, ela está em tela cheia. Para nós está aparecendo a apresentação, então está aparecendo só o PowerPoint, está precisando habilitar a edição para rodar em tela cheia para nós. Talvez cancela a apresentação, no PowerPoint na sua tela, no canto superior direito, habilita a edição e aperta um F5 e compartilha a tela novamente. Bem, um dos principais pilares e motivos de falarmos sobre a organização jurídica dos clubes devido ao tempo que nos foi proporcionado, é impossível exaurir toda a matéria. Então, eu vou focar no direito societário, ata, estatuto e regimento externo. Em regimento interno. Apareceu, por favor. Agora sim, funcionando, pode seguir. Próximo slide, é isso? Pode deixar nesse daí primeiro. Pode permanecer nesse. Aqui está o governador Monteiro já é conhecido de todos, né? Eu sou novo no meio, então aqui estão as minhas algum resumo do que eu já falei. Eu sou presidente eleito 2021-2022 do Rotary Clube de Laguna, Rotary Clube que no ano vindouro completará 75 anos de existência. O primeiro Rotary Clube de Santa Catarina foi Joinville, posteriormente Itajaí, e na sequência Rotary Clube de Florianópolis e posteriormente Laguna. Então terei a honra de ser presidente de um clube de 75 anos que completará bodas de brilhantes. Aqui é minha classificação, eu sou associado representativo e aqui eu já começo a palestra societária dizendo que nós temos dois tipos de associados. Não temos sócios no clube. É interessante lembrar que os nossos antigos estatutos falavam em sócios por um erro de tradução, obviamente porque vem dos Estados Unidos, e eu vou falar depois do conflito entre a legislação internacional e as devidas adequações que a gente tem que fazer. Existem dois tipos de classificação de associado, o representativo e o honorário. O representativo é aquele que tem direito a voto, tem direito a voz, ele pode ser membro do conselho diretor, enfim, ele tem todos os direitos e deveres, ele paga a sua per capita, ele contribui com o clube. E o sócio honorário, ele é um título que ele recebe
e se tem algum sócio honorário presente, eu gostaria de dizer que é uma honra tê-lo em nosso meio como sócio honorário, mas não tem poder de voto, não tem poder de participar, não pode ser votado, não pode participar da mesa diretiva, não pode ser presidente, por exemplo, do clube, enfim, tem algumas restrições. É importante fazer isso porque se eu coloco na lista de presença, lá no cartório, já entrando no tema, um sócio honorário na lista de presença, anula toda a ata. Se o chefe de cartório alguém mais criterioso, com perfil técnico societário mais aguçado, ele identificar que o sócio é honorário, não é um sócio representativo, por algum motivo aquela ata é passivo de anulação. Então você vai refazer todo o trabalho por um erro básico, simples. Então, aqui eu já começo a primeira dica, não colocar em lista de presença sócio honorário, às vezes não são muito caros. Ter um título de sócio honorário talvez é um dos maiores títulos que alguém possa possuir, é uma das maiores honrarias que alguém possa possuir, mas na lista de presença que vai para o cartório, causa problema. Portanto, é necessário termos essa diferenciação, sabermos disso, isso consta no estatuto, mas é importante relembrarmos. A minha classificação é advocacia empresarial, e aqui eu também já começo a falar sobre o tema, dizendo que antes nós tínhamos uma restrição de os estatutos anteriores, uma limitação de 5 classificações profissionais por profissão, por rotariano. Hoje não existe mais, a fim de aumentar o desenvolvimento o quadro associativo, não existe mais essa limitação, pode ter quantos quiserem, independentemente da profissão que ele desempenha, desde que cumpra, obviamente, o perfil, a qualificação técnica, a qualificação para ser um rotariano, que além do perfil técnico, é o perfil ético, é o elevado padrão moral, tudo aquilo que faz um rotariano ser rotariano. E aqui é a síntese que eu já falei sobre a minha experiência com o direito empresarial. Por favor, Nordinho, próxima tela. Vamos começar com o Paul Harris, com 3 frases rápidas sobre ele. Aqui fala tudo, em suma, fala sobre imagem pública e importância da organização jurídica. Por que vamos tratar de organização jurídica num seminário de capacitação? Penso eu que é um fato histórico, por favor, os governadores presentes me corrijam se eu estiver errado ao final, mas penso eu que é um fato histórico, o advogado está falando sobre aspectos jurídicos e técnicos. Tentarei não falar muito juridiquês, tentarei não falar muito, ser muito tecnicista, procurarei falar de uma linguagem que todos entendam, até porque temos diferentes líderes de diferentes ramos, diferentes profissões, e cada qual tem a sua tecnicidade, tem a sua linguagem própria para ser mais palatável a apresentação. Vamos lá. A primeira frase de Paul Harris, nosso fundador, é que, ao promover a compreensão, o que é Rotary, seus programas, seus projetos, é essencial que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas, sejam elas rotarianas ou não. Aqui eu já paro para dizer, é importante que essa mensagem chegue lá no chefe de cartório, no oficial de cartório. É importante que essa mensagem chegue lá para o auditor da Receita Federal. É importante que essa mensagem chegue lá para os serventuários públicos que estarão com os nossos atos constitutivos, que por algum motivo terão a visibilidade documental do que é Rotary. Então é importante que a mensagem do que é Rotary chegue de forma organizada, de forma adequada. Segunda frase dele, ele disse, seja qual for o significado de Rotary para nós, para o mundo, ele será conhecido pelos resultados que alcançar. Ou seja, sempre pelos resultados que alcançar, o mundo vai conhecer o Rotary. E o governador Monteiro brilhantemente colocou uma pesquisa de conhecimento de Rotary, da marca Rotary no mundo, e o plano de ação de 5 anos. Então é importante pensar que um dos objetivos, um dos resultados é a organização jurídica, sim, dos clubes, tal como uma empresa. Eu gostei da forma como o Monteiro tratou o Rotary, como uma organização, uma empresa, uma SA, uma empresa de alto nível, como é o Rotary, uma empresa, o nosso símbolo rotário, o nosso marco rotário, essa roda dentada, ela tem 24 dentes que representam 24 horas que o rotariano deve viver Rotary, deve ser rotariano e deve aplicar os preceitos rotários. Ela é amarela justamente porque o amarelo traz a ideia de nobreza, você pertence a algo nobre, e essa ideia de pertencimento é muito forte. Quando você pertence a algo grande, você faz algo grande. Quando você tem o sentimento que pertence a algo pequeno, você faz coisas pequenas. Então, nesta noite, se você não entender nada do que eu falar, pelo menos que isso fique marcado no seu coração. Você pertence a algo gigantesco, algo muito nobre, algo muito fantástico. Você tem o privilégio de poucos, que é pertencer a uma das mais respeitadas entidades do mundo, que tem a chancela da ONU, enfim, que faz com que o mundo tenha uma visibilidade internacional.
Então, quando você tem um erro cartorário, de novo, eu começo a falar dos impactos jurídicos na imagem pública, quando você tem um problema cartorário, um problema na Receita Federal, eles não vão pensar no Rotary da cidade A, no Rotary da cidade B, eles vão pensar no Rotary na imagem global, no Rotary como um todo. Então, olha a responsabilidade que pesa sobre nós, rotarianos, de defendermos a marca e apresentarmos ela da forma devida, cuidarmos dela em todas as instâncias. E por último, achei interessante que o nosso fundador ele tem um senso de altruísmo em um nível elevadíssimo. Ele disse que no meu funeral não comprem coroas de flores, mas doe para a Fundação Rotária. Mesmo pensando no fim da sua vida, a princípio, nessa época, não era Fundação Rotária ainda, era fundo de dotação, criado por Ark Clamp, e hoje existe a Society Ark Clamp nos Estados Unidos, com doações a partir de $250 mil, você faz parte da sociedade Ark Clamp. É interessante que, quando ele falou isso, com a sua morte, o fundo de dotação deu deu um upgrade significativo, porque ele deixou esse legado. Ele disse: doe para a Fundação Rotária, contribui. Ou seja, mesmo na sua morte, ele nos deixou um legado de altruísmo, de ajudar o outro, de fazer a diferença. Próximo slide, por favor, Nordin. Governador Nordin, perdão. Aqui, rapidinho, já foi falado pelo governador Monteiro também, mas eu vou repetir. Conceito de Rotary, segundo o RI, reúne líderes que trocam ideias, que entram em ação por meio de projetos subsidiados por sua fundação, de impactos. Foi falado muito sobre impacto hoje, né? Impactos locais e globais, visando sempre transformações duradouras e autossustentáveis. E aqui eu também pequei em colocar apenas as 6 áreas de enfoque, faltou a 7ª, que é o meio ambiente, que foi novo também, né? Cometemos o mesmo erro, governador. Mas, enfim, entenda também como meio ambiente uma das áreas de enfoque. Próximo slide, por favor, governador Nordin. Aqui eu já começo a falar no estatuto e nas previsões legais. Estrutura dos Rotary Clubs, dos RCs. Conselho Diretor, segundo o artigo 11, seção 4, estatuto. O artigo anterior, o slide anterior. Isso, obrigado. Notem, isso é muito importante. Aliás, isso é de suma importância, porque é isso que vai para o cartório. E aqui eu faço um adendo, eu gostaria de fazer um parênteses. Existem 2 tipos de Rotary. Existe um Rotary que é institucional, ou seja, aquele que todos nós conhecemos, é aquele que você faz o cadastro no Uniclube, que você registra as atas no Uniclube, que você apresenta para o distrito o seu conselho diretor, que você notifica o seu governador. Esse é um Rotary. Existe outro Rotary, que é o Rotary jurídico, que é aquele que apresenta-se no cartório e nos órgãos públicos. Então é importante fazer essa distinção, porque muita coisa que vai para o cartório, vai para a Receita Federal, vai para as entidades públicas, não vai, por exemplo, para o RI, nem tudo que vai para o RI vai para e vice-versa. É importante fazer essa distinção, porque se faltar alguma coisa relevante em um determinado documento oficial, às vezes muitos clubes pecam pelo excesso, colocam muita coisa que não precisa e não colocam o essencial, e coloca-se em exigência e entra-se em uma grande demanda de pessoas, um grande lápis temporal que se perde até arrumar tudo, enfim, e cumprir as exigências cartorárias. Então, começamos com o presidente, o vice-presidente, a recomendação é que seja o último presidente, até para dar um suporte ao presidente novo. Secretário tesoureiro, diretor de protocolo, não é protocolo, isso já foi falado no EPETS, foi falado na Assembleia, e eu repito aqui, não é protocolo, é diretor de protocolo, está no estatuto, está no Código Normativo do RI. E aqui eu quero destacar o presidente eleito. Observe que ele está em vermelho. O presidente eleito é o presidente do próximo Rotário. Exemplo, eu sou o presidente eleito, o próximo Rotário do meu clube. Esse presidente ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser treinado, ele tem que ser chamado para perto. Eu gosto muito do governador Zanotto, porque ele traz o governador Bruno para perto, que é o nosso futuro governador, para perto das decisões importantes, ele trabalha com ele no engajamento. Isso é plano de liderança, isso é planejamento estratégico, isso é governança corporativa, ou, nos termos do RI, PLD e PLC, plano de líderes distritais e plano de líderes de clubes. É importante que o presidente vindouro tenha essa experiência de participar de reuniões do conselho diretor, até porque pelo estatuto ele vota, pelo estatuto ele faz parte do conselho, mas na prática é o que nós vemos, o presidente eleito simplesmente só exerce no seu ano,
e não participa do ano anterior. O ano anterior é como se fosse um preparatório, deve ser dessa forma, porque as grandes empresas fazem assim, por que nós não vamos fazer? As grandes empresas já têm planos de liderança e treinam líderes. Os futuros têm uma linha sucessória gigante, inclusive, pelas diretrizes do RI, recomenda-se que já tenham 5 presidentes já na linha sucessória, 5 governadores já na linha sucessória. Enfim, quanto mais pessoas, melhor, porque eles já vão se preparando, se programando, cada qual tem a sua profissão, tem a sua ocupação, tem a sua família, tem os seus, enfim, tem os seus afazeres. É importante se dedicar intensamente ao Rotary. Para ter uma dedicação intensiva, é preciso ter planejamento. Para se planejar, é preciso saber onde você está, onde você se encontra, onde você se situa no meio disso tudo. Por isso que é importante trabalhar na prática o presidente eleito e não somente lá no cartório, por exigência, por exemplo, do cartorário. Porque às vezes até esquece de colocar o presidente eleito na ata, o chefe de cartório vai lá e dá uma exigência, daí coloca depois. Então, lembre-se disso. Não esquecer de colocar na ata e não esquecer de colocar no coração do conselho diretor esse futuro presidente, para que ele possa ser devidamente treinado, lapidado, aprender, enfim. Nós estamos em constante movimento, em constante aprendizagem. A própria roda dentada sugere um movimento. Nós somos pessoas em ação, pessoas em movimento, pessoas trabalhando sempre, pessoas aprendendo cada vez mais, pessoas realizando, pessoas transformando, pessoas fazendo a diferença no mundo. Isso tem que ser não só ficar na teoria, não só ficar no campo da filosofia, mas tem que ficar também no campo da prática. Temos que trazer para a praxis essa grande ideia da governança corporativa, do planejamento estratégico, do plano de ação que as grandes empresas incorporam nos seus diretores, por exemplo. Aqui uma observação que vai causar certo espanto. A eleição, segundo o estatuto, diz que deve ser de 18 a 24 meses antes da posse. Na prática, a gente sabe que não ocorre, mas deve ser assim. Tem que ser por qual a ideia do Rotary? Qual a ideia do RI? A ideia do RI é que você, com antecedência, seja eleito e com antecedência se prepare. É a mesma ideia daquele planejamento que eu falei estratégico, de trabalhar o presidente eleito, de trabalhar os futuros presidentes, inclusive. No meu Rotary já tem futuros presidentes, já estão devidamente eleitos e indicados. O nosso estatuto tem o eleito e indicado. Perfeito, companheiro. Então é importante ter essa liderança devidamente organizada e já engajada para que possa fazer um bom trabalho. E ali eu coloquei a importância do PETS. O artigo 11, seção 5, a linha C do Estatuto, fala que ele pode ser, é obrigatório. Se não participar do PETS, o seu ano rotário, ele não está habilitado a ser presidente. Então, ele pode participar pessoalmente, ou ele pode participar por representação. Exemplo, no meu clube, o que aconteceu? O presidente não pôde, por razões alheias à sua vontade, enfim, não pôde estar presente. Eu fui representar o meu clube. Eu sou presidente eleito da próxima gestão, mas eu, cumprindo o estatuto, por representação, representei o meu presidente atual. No EPETS, cumpri todo o EPETS, participei de todo o EPETS, logo o meu presidente atual está devidamente habilitado, porque eu cumpri o que diz o estatuto e que diz, inclusive, o Código Normativo, especificamente o artigo 20.070 do Código Normativo do RI, onde diz que pode ser por representação ou pessoalmente o presidente. A próxima apresentação, nós temos as avenidas, eu vou passar, já tomei muito tempo só no contexto do Rotary, mas vamos lá. Nós temos as avenidas, vou passar um pouquinho mais rapidinho, as avenidas de serviços internos, profissionais, à comunidade, internacionais, à juventude. Se comentou muito, tanto no EPETS como no seminário, que essas avenidas já não existem de fato, são principiológicas e tal. Mas no próprio estatuto diz que essa é a base filosófica do Rotary, ou seja, o próprio estatuto diz que é filosofia, que são princípios filosóficos. Então, continuam sendo avenidas, mas o próprio estatuto já incorporou a ideia que é base filosófica, tanto que o próprio estatuto dá poderes ao presidente ou ao conselho diretor para criar, por exemplo, novas comissões, em consonância com os princípios das avenidas. E nós temos as comissões no artigo 11, seção 7 do estatuto, administração, DQA, imagem pública, fundação rotária, projetos humanitários, e ali, dentre outros, porque pode-se criar inúmeras comissões e subcomissões. Próxima. E aqui, imagem pública.
O governador Monteiro, ele falou do novo plano de ação para 5 anos. Aqui eu estou falando do anterior ainda, perdoe-me. Mas para a gente ter só um contexto em relação à imagem pública e o impacto que a organização jurídica faz nessa imagem pública. Segundo a campanha Pessoas em Ação do RI anterior, juntos nós, segundo o resultado, o resumo da ópera da campanha, onde reuniu o conselho, onde reuniu o mundo todo para tentar entender o que era o Rotary, qual era o impacto da imagem, chegou-se à conclusão que o mundo conhecia mais a marca Rotary do que as próprias atividades rotárias. Então, chegaram à seguinte conclusão, que pode resumir o Rotary em 10 verbos. Juntos nós, número 1, conectamos, número 2, inspiramos, número 3, transformamos, número 4, combatemos a polio, aprendemos, orientamos, capacitamos, empoderamos, combatemos a fome, salvamos vida. De novo, olha, ideia de pertencimento a algo grande. De novo, repito, quando você tem esse sentimento que pertence a algo nobre, a algo grande, a algo que vale a pena, você faz coisas grandes, você faz coisas que valem a pena, você vai além do seu limite. Próximo slide, por favor. Governador Nordin. Próximo slide. Então, chegamos aos 45 minutos do segundo tempo, a organização jurídica dos RCs. Prezados, é interessante nós conhecermos o Código Normativo do RI. Nós temos que conhecer a nossa organização. De novo, vou citar aqui o governador Monteiro, ninguém ama aquilo que não conhece. Como que você vai amar o Rotary se você não conhece o Rotary? Poxa, mas é um código de 500 páginas. Se dedique, se debruce, leia com amor, leia com carinho. É importante ter essa internalizar esses conceitos. Quando você coloca dentro de você o Rotary, ele não sai mais. Não é algo que você que vem de dentro, que vem de fora para dentro, depois ele brota de dentro para fora. As suas ações são espontâneas. Quando você vê, você está fazendo mais do que você imaginava que era capaz de fazer. Quando você entende, quando você conhece, quando você pesquisa. Então, o Código Normativo é de suma importância. Temos o Estatuto Social, que já foi disponibilizado para os presidentes, conforme o Conselho de Legislação, o último Conselho de 2019, 2022 teremos um novo Conselho. Provavelmente haverá alterações. Aqui nesse Estatuto Social eu destaco algumas coisas, por exemplo, está incluído ali reuniões online que nós estamos fazendo, está incluso nesse estatuto, é interessante isso, enfim, várias coisas que nos estatutos anteriores não tinham. Esse estatuto está mais slim, está mais enxuto, está mais de acordo com a realidade dos clubes. Regimento interno, como o governador Monteiro muito bem colocou, é um modus operandi do clube. É onde o clube vai determinar a criação de novas comissões, criação de novas dinâmicas, pode determinar novas modalidades de reunião, enfim, diferentes formas de se organizar. É no regimento interno. O estatuto não pode mudar. O estatuto vem do RI, não pode alterar, mas no regimento interno você tem essa flexibilidade. É interessante que o próprio estatuto fala nos termos do regimento interno. Significa que quando você vai lá registrar a ata, você leva o estatuto, o regimento interno junto, porque se a carta horária indeferir ou colocar em exigência, você mostra o regimento interno, diz não, dentro do regimento interno é possível fazer isso ou aquilo, e você consegue maior poder de diálogo com as autoridades públicas, por exemplo. Por isso a importância do regimento interno estar atualizado, estar ok. E estar de fato, né, muitos clubes não possuem esse regimento. Atas de eleição e posse, nós tivemos um problema seríssimo em Laguna. Nós tivemos um clube de 75 anos, mas teve um período de 5 anos, imagine, um período de 5 anos sem registro de ata de eleição e posse. Eu ingressei no clube em 2019, aqui todo mundo vai ficar em êxtase, poxa, o cara entrou ontem e já está dando palestra hoje, né? Mas, enfim, eu entrei em 2019 no clube, dia 14 de março de 2019. Mas, antes disso, eu já era advogado do clube e depois passei a ser membro do clube. A primeira coisa que eu fiz quando eu ingressei no clube, foi ver os documentos societários, que é a minha área, a minha praia. Quando eu fui olhar, eu vi esse lapso temporal, eu peguei os documentos e fui para o cartório, botei debaixo do braço para o cartório tentar resolver. Resolvemos. Mas eu quero falar nessa apresentação, o meu tempo já estourou, dos riscos de não regularizar.
Claro que eu tinha mais, pela experiência societária, a gente conseguiu contornar problemas sérios, riscos sérios ao nosso clube. Mas os clubes que não têm essa estrutura ou essa experiência, por vezes se vejam numa situação constrangedora. Então, é importantíssimo ter atas de eleição e posse. Tem gente que só registra no RI, esquece que tem um cartório, esquece que tem Receita Federal. E, pasmem os senhores, tem clubes que tem um presidente na Receita Federal, outro presidente no cartório e outro presidente no RI. Tem 3 presidentes concomitantes. Na verdade, deveria ser só um, né? Então, olha só a importância da organização jurídica, de alto nível, de qualidade. Livros societários, não é uma obrigação. Livros societários, eu estou trazendo a lei de SA. O governador Monteiro deve se familiarizar porque ele tem uma SA. Na SA é obrigatório ter os livros societários. Eu recomendo ter. Não é obrigatório, mas eu recomendo. Sabe por quê? Porque na ata, isso aqui já é algumas dicas, né? Na ata, seja ela extraordinária, que é a AGE, seja ela ordinária, que é a AGO, você tem 2 modalidades. Você tem a ata sumária e a ata exaustiva, ou a ata completa, por assim dizer. A ata completa deve corroborar, deve constar, juridicamente, a assinatura de todos os presentes na Assembleia. Então, até aí tudo bem, todo mundo assina a ata, sem problema, mas vai que entra em exigência uma vez, todo mundo vai ter que assinar tudo de novo. Vai que entra em exigência pela segunda vez, todo mundo vai ter que assinar. E chega um momento que todo mundo já está no limite de ter que assinar essas novas atas. Então, uma sugestão que vem lá da lei das SAs é fazer uma ata sumária. Ata sumária, só quem assina é presidente, secretário, acabou. Dependendo do ato societário, presidente, secretário e advogado. Eu faço questão de assinar, inclusive, as atas que o advogado não precisa assinar para ter a responsabilidade técnica sobre mim. Porque lá eu coloco a minha OB e assino, rubrico todas as páginas. Daí eu sou responsável técnico para aquele ato societário. Então eu recomendo que os clubes tenham livros societários para melhor se organizarem. Diferença básica, rapidinho, sobre a AGE e a AGO. Sei que meu tempo já estourou 5 minutos. Diferença básica entre a AGE e a AGO. A AGO é uma Assembleia Geral Ordinária, que nos termos da legislação brasileira, ela acontece nos 4 primeiros anos, nos 4 primeiros meses após o término do exercício social anterior. Então, é a ata de eleição do conselho diretor, é a ata de prestação de contas. Tem clube que não faz prestação de contas, isso dá um problema jurídico enorme. Tem que fazer prestação de contas para eximir, inclusive, a diretoria anterior das contas, das responsabilidades fiscais, enfim, das responsabilidades civis e até criminais. Então, é importante ter essa prestação de contas, é importante ter essas atas de eleição. A AGE é tudo que não contempla na AGO, é fácil de entender. A AGE é alteração de estatuto, enfim, são tudo aquilo que não é eleição e aprovação de contas é a AGE. Próximo slide, por favor, Nordin, governador Nordin. Registros, então, relembrando, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não esqueçam do cartório, pelo amor de Deus, Receita Federal, Rotary Internacional normal, todo mundo faz, e Secretaria do Clube, é importante ter uma cópia na Secretaria do Clube. Tem clube que não tem ata, vai procurar a história do clube, não tem, se perdeu, estava com o companheiro fulano de tal, que se mudou de cidade, não se tem isso. Eu sei que nós temos um Uniclube, onde nós arquivamos as atas das nossas reuniões ordinárias. Mas as atas que vão para o cartório não são reuniões ordinárias. Elas são mais formais, ela tem uma ritualística própria. Então é importante ter esse livro físico, ainda físico, né? Para que possamos ter as provas, uma eventual auditoria, e a gente tem todos os documentos. Então ali eu botei para que vocês não esqueçam. O cartório, a Receita Federal, o RI e o RC. Próximo, por favor, governador Nordin. Então, quais são os eventuais problemas de eu não me organizar juridicamente, de eu não registrar essas atas, de não estar em sincronia Receita Federal com cartório e com as demais entidades públicas? Nós temos um seríssimo problema de intervenção de administrador judicial. Você sabe o que significa isso? Quando existe um lapso temporal, como aconteceu, por exemplo, no meu clube, um lapso temporal sem presidente, o clube está sem presidente para o cartório. O clube está sem presidente, sem conselho diretor por ordenamento jurídico brasileiro, olha só. Significa que nesse lapso temporal, cabe ao administrador judicial nomear, cabe ao chefe de cartório nomear por obrigação dele, é a norma da corregedoria,
nomearam um administrador judicial para administrar o clube até ele resolver esse negócio. Então, olha só o jogo de cintura que eu tive que ter para convencer a chefe de cartório a não nomear uma intervenção de administrador judicial, porque esse administrador judicial é remunerado, nós não somos, nenhum presidente de clube é remunerado, pelo contrário, a gente paga para ser rotariano e não recebe nada por isso, até porque se recebesse, descaracterizaria o tipo societário da entidade. Mas esse administrador judicial, pela lei, ele tem que ser remunerado pelo clube. E lá se vai o dinheiro que o clube tem só para pagar o administrador judicial. E, obviamente, que ele quer ficar lá pelo máximo de tempo possível, porque está sendo pagado pelos honorários. Depois tem aplicação de penalidades e multas, tem processos administrativos judiciais. Imagine você sofrendo processo administrativo. De novo, não é o clube da cidade A, não é o clube da cidade B, é o Rotary, pessoal. É o Rotary, minha gente. É uma das mais prestigiadas organizações do mundo que está sendo judicializada. Olha só que furo de reportagem eu coloquei ali depois, né? Reflexos na imagem pública, bloqueios de contas. Tem banco que dia 1º de julho bloqueia a conta. Não tem choro nem vela. 1º de julho, conta bloqueada do clube. Daí o clube tem que se virar nos 30 para conseguir registrar ata de posse, para dizer que tem tesoureiro, para dizer que tem todo o conselho diretor montado. Então, olha só quantos reflexos. De novo, intervenção de administrador judicial, aplicação de penalidades e multas, processos administrativos e judiciais, bloqueios de contas bancárias, reflexos na imagem pública, descréditos de ações e projetos. Imagine, todo projeto que você fez, toda ação que você fez, vai por água abaixo. É aquela história, né? Você pode fazer 99 coisas boas. Se você fizer uma errada, todo mundo vai apontar aquela coisa errada que você fez. E vai esquecer todas as 99 coisas boas que você fez. Então, é um furo de reportagem com as redes sociais hoje. Imagine, com as redes sociais hoje, vai isso disseminado numa velocidade da luz, né? Velocidade da luz nos grupos de WhatsApp, no Instagram, enfim, no Facebook. Isso vai tomar uma proporção, vai virar uma bola de neve. E, de novo, não é o clube da sua cidade. Não é o clube do seu município, não, é o Rotary, é a organização internacional, o Rotary International, que está padecendo todos esses impactos. Então, olha a responsabilidade, olha a importância de se organizar juridicamente. Próximo, por favor, governador Nordin. Próximo slide, governador Nordin. Isso. Então, quais são as sugestões? Apresentamos os problemas, né? Aqui eu estou sendo meio profeta do apocalipse, né? Tudo que pode dar errado, não estou dizendo que pode acontecer. Mas como advogado, nós temos a teoria do risco. Um bom advogado orienta o cliente em tudo que pode dar errado. O que der certo é vantagem, mas o que der errado, ele está preparado para vencer esses obstáculos. Então, eu apresentei tudo que podia dar errado. Agora vamos apresentar soluções, sugestões de solução. Eu sugiro, na minha experiência com governança corporativa com grandes empresas, eu sugiro uma auditoria jurídica em todos os RCs do distrito. Depois eu explico como que a gente vai fazer isso. Identificação de eventuais problemas, elaboração de alternativas jurídicas, porque cada clube é uma realidade. Cada clube tem uma visão, cada clube tem uma organização. Então é importante entender a realidade de cada clube. Por isso que tem que ser feito em cada clube individualmente. E depois eu explico como que a gente vai fazer essa força-tarefa. Registro de atas de eleições de posse, se por acaso não estão registradas. Atualização dos estatutos sociais, é obrigatório, é mandatório estar atualizado, tem que estar. Atualização dos regimentos internos e organização dos livros societários. Esses livros societários salvam a pele de muitos clubes e organizações. Muitos clubes e organizações, por ter livros societários organizados, são salvos de processos judiciais, inclusive, porque tem esses documentos arquivados, certinho, organizados. É aquela história, o presidente tal mudou de cidade, o companheiro tal se mudou e levou todo o documento do clube, toda a história do clube foi. Não pode. Esses livros societários são sagrados, é o nosso livro da lei, não pode mexer, não pode tocar. Próximo, por favor, governador Nordin. Então, por que regularizar? Eu acho que já dei motivos suficientes aqui, né, mas apenas a título de complemento. Primeiro porque é uma obrigatoriedade do RI. O RI nos manda regularizar. Temos que cumprir. Afinal de contas, nós somos pessoas éticas, idôneas, bons costumes,
boa moral. Então, temos que dar exemplo sempre, inclusive na nossa organização jurídica. Segundo, uma obrigação legal. Vamos descumprir a lei? De novo, pensa na imagem, pensa na reportagem. Rotary Club da cidade tal sofre intervenção administrativa judicial por falta de regularização. Imagine como que fica a imagem pública, de novo, não é do clube da sua cidade, é do Rotary Club global, é da marca Rotary. Então, obrigatoriedade do RI, obrigatoriedade legal, fortalecer a imagem pública, focar no que realmente importa, que são ações, projetos, ajudar o outro, fazer o bem, estar apto a pleitear benefícios públicos. E aqui você talvez questione, não, mas a gente não quer participar de licitações, a gente não quer esses benefícios públicos porque a gente já tem a Fundação Rotária. Mas permita-me dizer que, como advogado, existe um benefício bem interessante público, que é dos tribunais de justiça. Eu sei que o TJSC tem. Em determinadas comarcas, faça um teste, vá na comarca, vá na secretaria da comarca, do fórum, e pergunte, existe projetos sociais, existe créditos, benefícios públicos para determinados projetos, e lá tem, e às vezes é na ordem de 30 mil, de 20 mil, de 100 mil reais, dependendo do porte da comarca, dependendo do porte da estrutura do fórum. Olha só quanto dinheiro a gente está perdendo por não estar organizado juridicamente. Porque a primeira coisa que o fórum vai pedir, cadê o documento societário? Cadê a ata atualizada? Cadê o estatuto atualizado? Onde está a documentação? Então, observe que é importante estar apto a pleitear benefícios públicos, porque não são todos que têm problema. Fique tranquilo, você não vai cair na Lava Jato. Existem benefícios públicos de alto nível, inclusive pelo próprio Poder Judiciário, que possui uma conduta ilibada, e, enfim, são possibilidades aí para os clubes. Ter credibilidade para firmar parcerias. Imagine você vendendo a Fundação Rotária, vendendo a empresa cidadã, vendendo seguro solidário. Se você está irregular, se eu sou diretor de uma empresa jurídica, se eu sou diretor jurídico de uma empresa de alto nível, e vem uma entidade pedir a minha ajuda, a primeira coisa que eu vou fazer é ver quem é essa entidade. Como que está a organização dela? Ela está regular? Ela está ok? Ela vai querer dinheiro de mim estando irregular? Então tem que ter moral para pedir parcerias, para firmar parceria com empresas. E empresas de alto nível têm um grau elevadíssimo de conhecimento jurídico, então é importante estar, até para obtermos capital para a Fundação Rotária, até para obtermos aí empresas cidadãs, seguro solidário e outras coisas mais. E continuar sendo exemplo para todos. Eu acho que essa é a resposta principal. Por que regularizar? Para continuar sendo exemplo. O Rotary é exemplo. O Rotary deve ser exemplo sempre. O Rotary deve ser exemplo sempre. Quando você anda, não é mais o fulano, o Bertano, não é mais o João, o Pedro, o José, não é mais Thiago Monteiro, o Nodin, é o rotariano que está ali. Então, as pessoas nos vejam dessa forma, nos vejam desse jeito. E a conduta profissional e ética que fazemos reflete na imagem da entidade. E, de novo, não é do clube da sociedade. É a imagem global do Rotary. Porque as pessoas não conseguem desassociar uma coisa da outra. Não conseguem discernir um clube local de um clube global. Próximo slide, governador Nodin. Estou encerrando. Governador Nodin, pode ativar o seu microfone, não estou ouvindo. Governador Nodin, por favor, ativar o seu microfone, não estou ouvindo. Bem, vamos lá. Certificado de utilidade pública, não vai dar tempo de falar, já estourei meu tempo em 16 minutos. Certificado de utilidade pública, é interessante ter a municipal, a estadual e a federal não existe mais. Mas existe ou não existe, né? Existe uma lei que substituiu essa certificação. Mas, enfim, isso é para outro tema, outra palestra. Mas qual o benefício, por exemplo, de ter um certificado de utilidade pública? Primeiro, pelo próprio nome. Né? Você tem uma utilidade pública, você tem que provar ações de relevância estadual, federal, municipal. Isso já é um grande êxito para o seu clube e mostra serviço, mostra que você está fazendo jus ao nome Rotary que você porta. Próximo slide, por favor, governador. E aqui, para encerrar, nosso desafio. Como regularizar todos os outros clubes do Distrito 4652? Como fazer isso? Minha sugestão. Primeiro,
montar uma comissão jurídica. Essa comissão jurídica vai estar em sincronia com as áreas do distrito. Nós temos 26 áreas. Logo, essas 26 áreas indicarão um representante, pelo menos, preferencialmente advogado, porque alguns atos societários deverão ser assinados por advogados. A minha ideia é montar uma comissão jurídica, obviamente, se o distrito aprovar, se o governador Zanotto aprovar, se a equipe distrital aprovar, mas a minha ideia é montar uma comissão jurídica, já que estamos divididos por áreas, aproveitar essa divisão territorial, até porque tem que ir lá no cartório fisicamente, tem que estar lá no cartório pessoalmente, então é interessante ter um advogado lá, e ele vai estar sempre em contato com a comissão jurídica, então qualquer dúvida ele vai ligar, eventualmente a gente interfere, a gente ajuda, a gente auxilia, mas como que a gente vai dar conta de 118 clubes? É praticamente impossível para uma pessoa só. Então quando a gente envolve aí, lembra do plural que o governador Monteiro falou? Juntos nós podemos regularizar o distrito, juntos nós podemos fazer a diferença no nosso distrito, que detalhe é o maior do Brasil e, portanto, tem que ser exemplo nacional. Aliás, tem que ser exemplo internacional de organização jurídica. E depois das áreas, nós temos ali os respectivos clubes. Próximo slide, governador Nordin. Eu termino com o nosso Seninha, dizendo 3 frases. Primeiro, Fórmula 1 é um tempo perdido se não for para vencer. Deixa eu adaptar. Rotary é tempo perdido se não for para vencer. Se não for para dar de si antes de pensar em si, se não for para fazer o melhor. Rotary, nosso tempo vale ouro. Eu sou advogado, minha hora é cara. Tempo e os demais profissionais que aqui se encontram têm tempos preciosos, são donos de empresas, são líderes, de novo, em suas respectivas áreas. Nosso tempo é precioso, vale dinheiro. Então é tempo perdido, é perca de tempo participar, por exemplo, de um treinamento a essa altura do campeonato, a essa hora, se não for para vencer, se não for para dar o melhor de si, se não for para fazer bonito, se não for para transformar, se não for para deixar um legado bacana, um legado que vai marcar, impactar a nossa geração. Segundo, se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar até o seu último limite, dar o melhor de si. Aqui é irretocável, né? Temos que sempre dar o melhor de si. E a última, eu sou parte de uma equipe, então quando eu venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Prezados, eu sozinho não consigo regularizar o distrito inteiro. Eu preciso dos senhores. Eu sozinho, na verdade, não faço absolutamente nada. Eu preciso de você, você precisa de mim, e juntos a gente pode mudar a história do Rotary, pode mudar a história do distrito, pode mudar a história dessa nobre organização. Aqui estão os meus contatos. Por favor, me sigam no Instagram, Thiago com THY, Resende, tudo junto, .law, LAW. Enfim, tem o WhatsApp, tem os meus contatos. Muito obrigado pela oportunidade. E está feito o desafio da comissão jurídica. Forte abraço. Estou aberto a perguntas. Governador Nordin, por favor, ativar o seu microfone. Agora sim. Antes, na apresentação, eu não conseguia mexer no microfone, que eu teria que sair. Companheiro Tiago, que maravilha, você com um pouco mais de um ano de associado, você foi a fundo, você estudou o Rotary, mencionou os principais aspectos legais e da questão jurídica. Parabéns por isso. Nós temos algum tempo para perguntas, está aberto para perguntas, comentários, quem tiver, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, companheiro Tiago Resende, parabéns pela apresentação, achei fantástico, aprendi um monte. Algumas questões que eu coloco para ti. Por exemplo, que se entendo um clube irregular, eu sou governador assistente, tá, Tiago, para você entender. Entendo um clube irregular, como eu tenho na minha área, o que isso reflete ou não reflete em termos de distrito? E quais as ações que a gente poderia estar utilizando para ajudar esse clube a se organizar? Não tem presidente, portanto, não tem ata, não tem nada. E nem contato a gente consegue com os companheiros. A gente tem tentado várias formas de contato e tem sido muito difícil conversar. E é um clube de 50 anos. E eu parto desse princípio que você fala, poxa, nós estamos falando de Rotary, nós não estamos falando de qualquer instituição, nós estamos falando de Rotary. Tem um peso, tem uma história.
e me dá pena a gente perder um clube com tanta história, como 50 anos, com 2 governadores de distrito eleito. Como é que a gente pode fazer isso? Aí eu quero entender um pouco de ata sumária e do livro societário. Perfeito. Obrigada. Companheira Rosângela, governadora assistente, eu faço, só para entender e melhor respondê-la, 2 indagações. Primeiro, o clube, ele está ativo, efetivamente, de fato? Então, eu não sei te dizer, porque ele não tem presidente eleito. Por mais que a gente entre em contato, não tem. Então, ele está todo irregular. Eu não sei Mas se eu posso acontecem as isso aqui. reuniões? Eles Não. fazem ações? Não. Está tudo parado. Está tudo parado, está inativo, de fato. Assim, não sei te dizer isso, mas assim, não tem ações, não tem. Eles pagaram a per capita, então tem 8 associados. Não sei de que forma que esses associados estão associados, mas não tem ações. Até onde eu sei, não tem. Está tudo em stand-by. Perfeito. Vamos lá. É possível sim regularizar. Tudo no direito a gente dá um jeito. Basta procurar um profissional habilitado para que possa fazer isso. É possível, em que pese tem esse lapso temporal enorme, é possível sim regularizar. A gente pode fazer uma reratificação dos anos anteriores, enfim, tem vários instrumentos jurídicos que a gente pode fazer. É por isso que eu repito aqui a importância da comissão jurídica distrital, para que possamos fazer uma organização jurídica a nível de distrito e ver a realidade de cada clube, porque cada clube tem uma realidade. E, de novo, eu repito, é possível, sim, regularizar, sua primeira pergunta. Sua segunda pergunta, em relação à ata sumária, ela é tranquila, ela vai deliberar, dizendo que a ata, os presentes aprovam a ata de forma sumária, e ela vai colocar só o que é importante para o cartório. Ela não vai contar que o presidente anterior bateu o sino e fez o discurso, e o presidente posterior bateu o sino e encerrou a reunião, e teve Paul Harris, e teve, enfim, não vai contar tudo o que aconteceu na reunião. Ela vai contar o que é objetivo para o cartório, para efeitos jurídicos. Por isso, sumária, sintética, ela é resumida, e só assina presidente e secretário, o que nos ajuda. E dependendo da ata, o advogado. A questão dos livros societários, de novo, não é uma obrigação. Colega, sim, companheiro, ela tem que constar no regimento interno, tem que constar que é esse procedimento, como ata sumária no regimento interno. Não precisa. Porque o cartorário não aceita, não é todo cartorário que aceita. Por isso que a importância da comissão. Porque se um advogado liga para um cartorário desse, ele explica que existe na legislação civil essa possibilidade. Então, se quiser colocar no regimento interno, perfeito, coloca no regimento interno, e daí você tem uma prova documental até para apresentar para o cartorário. É uma excelente proposta sua também. Pode colocar lá que as atas poderão ser sumárias, sintéticas, assinado pelo presidente, secretário, para evitar esse transtorno, principalmente oficiais de cartório que não têm esse nível de conhecimento societário tão avançado dessa forma, para entender essa distinção. Mas gostei da sua sugestão, é interessante colocar no regimento interno. Como eu falei, o regimento interno é a nossa válvula de escape. A gente pode adaptar e aprimorar muito ele para resolver muitos problemas. Até porque o próprio estatuto cita, nos termos do regimento interno, Então, você vai lá, apresenta o cartorário. Aqui está o regimento interno, e aqui está a possibilidade de ata sumária assinada pelo presidente e secretário. Pronto, cumpriu. Companheira Rosângela, nós precisamos avançar um pouquinho no tempo aqui. Depois eu vou ouvir o governador Zanotto sobre essa questão da comissão jurídica, certamente, ele como jurista também já deve estar pensando sobre isso. Mas a Sinara pediu para se manifestar. Vamos ver. A Sinara, por favor. Boa noite. Boa noite. Oi, tá. Obrigada. Eu acho que alguém está com... Está dando eco. Está dando eco, alguém está com o fone ligado. Por favor, companheiros, desliguem os microfones. Deixe somente da companheira. Isso, oi. Está dando eco ainda? Está me ouvindo bem? Melhorou. Pode falar. Obrigada, companheiro, pela explanação. Realmente muito relevante o tema.
eu tenho algumas considerações, né, que eu acho importante que sejam levantados nesse momento, que é a questão de, eu creio que seja muito importante, a gente trabalha muito isso, eu fui muitos anos da Casa da Amizade, a gente fez esse trabalho de regularização das associações, é muito importante que a gente tenha, né, os clubes regularizados perante os órgãos oficiais e tudo mais, mas eu creio que a gente tem que começar de baixo, começar a entender a realidade de cada clube, né? Acho interessante, né, a gente ter essa ideia de fazer auditoria, de criar toda essa estrutura, mas é importante a gente saber, no que a companheira estava falando, tem um clube que está com 8 associados, que não tem nem presidente, e a gente vai ter que trabalhar a realidade de cada clube, né? Primeiro, ensinar de que forma que pode se regularizar, né? Eu não sou muito desse posicionamento de trazer o problema, né? Criar um problema maior e depois começar. Acho que a gente tem que começar devagarinho de cada clube. Acho boa essa ideia desse comitê, dessa comissão jurídica e tal. Talvez seja uma ideia de começar a trabalhar regionalmente, né? Através dos governadores assistentes. E a minha manifestação é essa, tentar fazer com que a coisa realmente aconteça na base, começar pelo básico e entender a realidade de cada clube. A gente sabe que a gente tem muitos clubes hoje que tem uma grande dificuldade de se manter, de ter... E a estrutura jurídica... A gente tem muito advogado em clubes, né? Só no nosso clube nós temos 4 advogados, né? Então, a gente tem muito advogado no Rotary, e esse trabalho pode ser muito bem feito. Agradeço ao companheiro pela explanação e podem contar comigo também nesse trabalho, eu estou à disposição. Obrigada. O companheiro Rosnei também havia pedido a palavra aqui. Por favor, companheiro Rosnei. Boa noite, governadores. Boa noite, Thiago, pela apresentação. Parabéns aí. O nosso clube tem, lá em 2000, quando nós fomos iniciar o clube, nós já fizemos um processo de regularização do Estatuto Social, do regimento, e passamos por todos os procedimentos de regularização junto ao cartório, etc. E tal. Passamos alguns problemas naquela época, que era obrigatório a seguir aquela legislação da Organização das Sociedades Civis de Interesse Público, das OCIPs, mas ia de acordo com o Código Civil. Aí, da primeira alteração estatutária, nós fizemos em 2009, né? E também passamos por todos esse procedimento aqui. Agora nós estamos de novo fazendo a segunda alteração estatutária, que vamos passar para os procedimentos. A grande questão que eu quero colocar é que hoje está novamente pedindo para que os clubes se organizem, né, façam seus estatutos, regimento interno. O que nós tivemos lá em 2000 é bem igualzinho que nós estamos tendo agora. Digo o seguinte, os estatutos prescritos para o Rotary Internacional e o regimento, eles são uma base referencial, mas eles são muito incipientes de informação em relação ao que nós precisamos incluir no Código Civil nesses estatutos e nesse regimento. Nós precisamos ter lá a questão de patrimônio, a questão de não poder receber dinheiro, de como destinar dinheiro. Os objetivos sociais têm que ter mais incrementos para você poder buscar fundos em outros organismos, por exemplo, na área ambiental e etc. e tal. Enfim, tem uma série de itens que tem que ser colocados. O que eu estou propondo que seja feito, companheiros, é que, e eu vi que na reunião de secretários, que deve ser a mesma ansiedade das pessoas, dos secretários dos clubes. Nós tínhamos que ter um instrumento ali, um modelo mais recheado de informação, com mais consistência jurídica, a parte do que está nos prescritos da Rotary Internacional, e distribuir isso para todos os clubes, para que eles já vão se adaptando na sua realidade. Acho que nós vamos trabalhar um documento melhor para distribuir como modelo, só isso. Tá? E aí nos colocamos à disposição. Nós estamos terminando o nosso estatuto agora, essa reforma. Estou passando para o presidente hoje, ele está recebendo, nós vamos fazer mais um ajuste aqui pequeno, e nós estamos sugerindo o seguinte, passar esse documento para o Thiago, para que ele possa fazer uma avaliação, e se dali aquele instrumento tiver consistência, né, e eu acho que tem, pelo tudo que a gente já passou, ele pode ser distribuído para ficar mais fácil para os clubes traduzirem para eles fazerem, tá? É a minha sugestão.
O regimento, a mesma coisa. A gente pode fazer um que já seja com as funções, que já tenha ali as coisas mais elaboradas. Essa é a minha colocação que eu estou fazendo no dia de hoje e me coloco à disposição para ajudar no que for possível, ok? Era isso. Excelente, excelente sugestão e a disponibilização. Companheiro Tiago, comentar isso? Gostaria de comentar. Primeiro, voltando para a companheira Sinara, de fato, tem que começar na base. Por isso, a ideia de ter uma ação coordenada, mas de modo que aconteça na base, no clube, na cidade, no cartório, até porque é ali que acontece tudo. Então, eu concordo com você que nós temos muitos advogados, até por isso a ideia da comissão é para envolver esses advogados, para movimentar essa equipe jurídica grande que nós temos. Nós temos uma banca jurídica imensa dentro do distrito, então vamos alinhar essa equipe para que tenham argumentos para eventuais situações que possam ocorrer. Quando a gente está alinhado, as coisas fluem, as coisas acontecem, mas eu entendo a tua preocupação de talvez não causar um problema maior do que ou não trazer problemas para o distrito. Mas a ideia não é expor um clube, a ideia não é dizer que o clube está irregular, a ideia não é dizer que o clube não está de acordo com as normas brasileiras, não, a ideia não é essa. A ideia é regularizá-lo, a ideia é deixar tudo perfeito, a ideia é valorizar nossa marca, a ideia é aplicar os preceitos legais, essa é a ideia. Então, respondendo a Sinara. Agora, respondendo o companheiro Rosnei, eu gostei da tua sugestão. O que acontece? O RI, nos Estados Unidos, para você constituir uma empresa, é 24 horas. No Brasil, é cerca de 180 dias, no mínimo. Vou repetir. Nos Estados Unidos, é 24 horas para você ter o CNPJ deles, né, que é outro nome, e para você ter tudo registrado. 24 horas você tem tudo. No Brasil, é 180 dias no mínimo. Então, é outra realidade. E, de fato, há divergências de legislações que devem ser aplicadas no Estatuto. Concordo com você. Algumas coisas estão diametralmente opostas ao que o próprio ordenamento jurídico brasileiro fornece. Concordo com você. Mas teremos um novo Conselho de Legislação, que acontece em 3 em 3 anos, agora em 2022, a proposta do nosso instrutor rotário, o governador Nordin, ele vai participar representando o nosso distrito. Então, nós podemos fazer aí algumas sugestões, inclusive, para que ele possa apresentar, porque tem que vir do RI, isso é mandatório, não pode vir de nós, tem que vir do RI a receita de bolo. E o regimento interno a gente tem mais flexibilidade para estar ajustando, por isso que no estatuto, considerando essa divergência de legislação, porque a lei do Brasil é diferente da lei dos Estados Unidos, que é diferente da lei da Alemanha, que é diferente da lei da Argentina, assim sucessivamente. Tanto que nos Estados Unidos é o direito consuetudinário que é predominante, aqui o direito é o direito romano, mais prolixo, mais sintético, lá baseia-se em jurisprudência, aqui, enfim, uma infinidade de códigos e tudo mais. Então, eu concordo com a sua ponderação. De fato, existe essa discrepância justamente porque cada país tem a sua própria lei. É por isso que o Estatuto diz, nos termos do regimento interno, porque a ideia do RI é que o regimento interno seja modelado para a legislação brasileira, mas eu entendo a tua preocupação. O cartorário, por vezes, ele não quer saber do regimento interno, ele quer o Estatuto, ele quer a previsão dentro do próprio Estatuto. Então, é uma questão, inclusive, para a gente conversar, quem sabe, com o governador Nordin, e daí algumas ideias, sugestões para que possa ter esse diálogo. Quem sabe fazer um conselho de legislação nacional? Vamos pensar grande. Dizem que ser jovem, perdão, governador, dizem que ser jovem, não ser revolucionário é uma contradição genética, né? Então, por isso essa empolgação toda. Tá, beleza. Tem alguém identificado aqui como Dona Moça, não sei quem é, que gostaria de fazer uma pergunta, quem é? Boa noite a todos. Thiago. Boa noite. Dona Moça, porque no meu computador tá como Dona Moça. Qual o seu nome, por favor? Silmara, do RC de Urubici. Ok, Silmara, muito bem. Tá. Uma pergunta meio simplória, mas como nós somos novos, vamos fazê-la. Assim, o Rotary Club de Urubici tem 2 anos de fundação agora em junho. O primeiro presidente não fez absolutamente nada com relação a atas e a parte jurídica.
neste ano 2019, 2020, eu coloquei em dia as atas no cartório e fizemos o nosso CNPJ. Inclusive, temos o número que ganhamos agora no mês de junho. A minha pergunta é, como eu fui reeleita, eu preciso fazer toda a documentação, as atas, a ata de posse com a nova diretoria, eu preciso encaminhar novamente para a Receita ou não? Sim, todos os anos é preciso fazer a atualização do Conselho Diretor do Rotary Club. Em que pese você fez essa regularização estatutária, tem CNPJ, é mandatório. Está tudo em dia, ok. agora Mas como no estatuto diz que o mandato do Conselho Diretor é de 1 ano e termina dia 31 de junho, então, dia 1º de julho, por exemplo, as contas são bloqueadas. Dia 1º de julho, a presidente anterior não é mais presidente. Então, é necessário, sim, regularizar, fazer uma nova ata de eleição, ata de prestação de contas e fazer as alterações na Receita Federal, no cartório, tudo certinho. Todo ano, os Rotary Clubes deverão se dirigir ao cartório, se dirigir à Receita Federal para fazer os devidos ajustes. Isso porque o mandato é só de 1 ano. Diferente do presidente da República, que tem 4 anos, por exemplo, né, em outras entidades que têm maior tempo, o nosso exercício social é de 1 ano. Então, por isso que é importante fazer de novo a ata. Parabéns pela regularização, parabéns pelo CNPJ, mas é necessário sim fazer a nova, apresentar ao cartório o novo Conselho Diretor, bem como a Receita Federal. Está ok, muito obrigada. Obrigado, parabéns, companheira Silmara. O Glauco Roland também gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Boa noite, cumprimentar o governador Zanotto, o governador Nordin. Parabéns pela palestra, é uma redundância falar isso para o Monteiro, né? Mas ao Tiago também parabéns. Rapidamente, Tiago. Essa questão, nós somos um dos clubes que não tem o CNPJ ainda. Então, por isso, a minha grande meta esse semestre é colocar isso em dia, né? Objetivamente, a Receita Federal não está também atuando presencialmente. Nós estamos já com a ata no cartório. Então, daí o segundo passo é da entrada na Receita Federal. Correto? É isso? Sim. Primeiro passo, registra no cartório. Com o registro no cartório, você pega esse documento e leva até a Receita Federal. E na Receita Federal faz a atualização do CNPJ. Esse é o procedimento. E aí espera. Isso. Como vocês não têm CNPJ, provavelmente vai ser um pouco mais complexo. Primeiro vocês vão ter que montar o estatuto, conforme já está em tramitação, né, no cartório. Então vocês primeiro terão que ter o CNPJ, depois do CNPJ vocês deverão apresentar uma nova ata do Conselho Diretor, para daí sim regularizar totalmente. Mas é preciso sim, é necessário sim essa regularização tanto no cartório quanto na Receita Federal. Em razão da pandemia, obviamente os órgãos públicos estão trabalhando com um número reduzido de pessoas, estão com déficit de atendimento, mas é nosso dever emitir os documentos e apresentá-los. Agora, a demora, obviamente, vai ser mais do que o normal para termos esse retorno dessas entidades públicas, mas nosso dever fazer. Então, respondendo a tua pergunta, cartório e Receita Federal. Beleza? Obrigado. Uma última pergunta aqui é do Geraldo. Ele está presente ainda? Sim. Por favor, Geraldo. Boa noite, Tiago. Boa noite, governador. Boa noite. Maldinho. E Zanotto. Uma pergunta que eu tive dúvida sobre o clube em utilidade pública, né? Muitos não fazem, mas o nosso clube tem interesse em estar mexendo nisso aí, na questão de utilidade pública municipal ou estadual. Pelo que entendi, você falar federal não precisa fazer mais, é isso? Essa é a minha dúvida. Tá, vamos lá, vamos por partes. Tentar ser objetivo aqui, porque a resposta é longa. Certificação de utilidade pública municipal. Depende de lei municipal, então os requisitos vão estar lá na lei. Certidão de utilidade pública estadual. Teve gente que colocou até um link aqui da LESC,
inclusive, no chat, que tem ali os requisitos. Colocaram ali o link da... Sim, da o companheiro Rogério do Rotary Clube Itajaí. Isso, até agradeço a ele por isso. Ali tem todos os requisitos para fazer a utilidade pública estadual. Em relação ao federal, o que aconteceu? Não existe mais o título certificado de utilidade pública federal. Isso porque demandava muito trabalho, porque imagina, tinha que ser aprovado pelo Congresso Nacional, tinha que passar pelas duas casas, tinha que passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, isso demandava muito tempo. Então as entidades ficavam muito tempo, um lapso temporal muito grande até ter a certificação. Não existe o nome certificado de utilidade pública federal, mas existe uma lei que determina ali uma série de diretrizes que automaticamente a entidade que se adequa a essa legislação, ela automaticamente já pode se utilizar dos benefícios federais, apresentando essa adequação com a sua realidade documental, com o que está prescrito na lei das organizações sem fins lucrativos. Então, existe uma lei que substituiu esse certificado. Então, esse certificado, na verdade, ele continua existindo, mas de uma nova forma, de um novo formato, não depende mais do Congresso Nacional. Existe uma lei que determina que, se você cumpre os requisitos, você pode gozar de benefícios federais. Então, quando você for pleitear um benefício federal, basta apresentar esta lei junto com a prova documental e você vai ter o benefício federal. Respondida a pergunta? Eu acho que agora... Obrigado. Perfeito. Essa sugestão apresentada pelo Tiago, da Comissão Jurídica do Distrito, eu acho que precisamos ouvir a manifestação do governador Zanotto sobre o assunto, até porque alguns, tem pelo menos um aqui que eu já identifiquei, do Rotary Clube Itajaí Norte, que já se disponibilizou, dizendo que é voluntário para participar desse trabalho. Governador Zanotto, o que você acha dessa proposta? Dado o adiantado da fome da sexta-feira, vamos encerrar, é isso? Não, você quer comentar sobre a questão da comissão jurídica? Vamos para o encerramento, né? É esse o caminho. Sim. Estou agora, exatamente nesse momento, viu, Tiago? Criando, porque não existe, aqui no Uniclube já está criada agora a Comissão de Assuntos Jurídicos, e o Tiago está como presidente, já está resolvido o assunto. E já tem um e-mail, que como é que é? É comissão jurídica @rotary652.org.br. O próximo passo vai ser, eu vou incomodar os governadores assistentes, como fiz essa semana com relação à imagem pública, para que cada governador assistente indique, então, um componente para fazer parte da comissão e ajudar o Tiago nesse trabalho voluntário que essa equipe toda vai fazer para regularizar todos os clubes que assim o desejarem, e aqueles que não desejarem, nós vamos ter que dar uma olhada para que não a irregularidade de algum clube não comprometa o nome da nossa instituição. É isso, governador Nudinho? Tá certo, então? Vou meter aqui agora, está criada a comissão. Está criada a comissão e vamos identificar aqui que já tem voluntários aqui querendo se disponibilizar e advogado nos clubes nós temos vários, então vamos motivá-los a participarem dessa comissão representando cada uma das áreas. Bom, diante disso, como disse, adiantada a hora, eu agradeço a paciência de todos vocês, parabenizo o companheiro Tiago pela sua disponibilidade, parabéns para você, obrigado, que foi buscar informações e está se disponibilizando para tentar resolver as pendências que tem aí nos clubes, nas diferentes áreas. Parabéns por essa disposição. Novamente, nós acho que foi um excelente evento, nós chegamos a ter 220, talvez 222 participantes, e nós estamos agora já ainda com 115 na sala. Isso é uma prova de que isso é um motivo de preocupação para nós, associados dos clubes, para os clubes. Então, muito obrigado a todos vocês, e com a palavra o governador Zanotto para encerramento, então, a palavra final. Bom, companheiros, como disse o nosso governador Nudinho, parabéns a todos que passaram essa noite aqui. Realmente foram duas palestras fantásticas. Nós tivemos de novo, o Monteiro não gosta que se fale, né? Quando bota ele para falar com a juventude, fica dois jovens numa ponta e fica ele ali no meio, sanduichado. Mas nós tivemos a baita experiência com uma fantástica palestra do Monteiro,
da nossa instituição, e depois vem um jovem com 1 ano de Rotary e com um profundo conhecimento da nossa instituição, né? E que deu também, como diz aqui os manezinhos, né? Desse um banho também na sua palestra. Então, foi fantástico essa noite pela qualidade das informações que os 2 palestrantes forneceram para todos nós. Um forte abraço e agora não vamos ao trabalho, vamos descansar. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos, ótimo final de semana para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns a todos. Boa noite. 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 O que é, Zanotto? Boa noite. Não Boa consegui ouvir. noite. Foi maravilhoso. Cancela a gravação, está gravando ainda. Um alerta aí sobre o fato que aconteceu. Boa noite. Noite linda. Boa noite, meu povo.